Então, hoje é dia 29/4/2018, 3h51 da tarde. Nós vamos começar a nossa entrevista com a Wanda. Wanda, você pode falar seu nome inteiro? Wanda Aparecida Bergamin de Paula Oliveira. E, Wanda, você está com quantos anos? Eu, 58. E você é descendente da família Bergamin, de italianos, Sim, né? família italiana Bergamin, vinda, né, da província de Rovigo, da cidade de Contarina, que hoje faz parte de Portoviro. Entendi. Você requereu cidadania italiana e há pouco tempo conseguiu, não foi isso? Sim, Então você já tem toda uma pesquisa aqui, né? Tô vendo aqui, tem uma documentação toda levantada, né? sim, alguns primos me ajudaram mandando alguns documentos e meu esposo e eu também, numa viagem à Itália, nós fizemos uma pesquisa junto à paróquia. Primeiramente, nós fomos à Comune, né, a prefeitura da cidade de Portoviro, mas como a data de nascimento do nosso avô, do meu avô, né, o Emílio Bergamin, Pietro Emílio Bergamin, não coincidia, não era a data correta, então na Comune nós não conseguimos a certidão de batismo, a certidão de nascimento dele. Mas aí a gente perguntou se poderia conseguir na paróquia, e eles nos indicaram onde era a paróquia, nós fomos até lá, e lá, junto às freiras, as irmãs que estavam lá na época, ajudaram a gente a fazer pesquisa naqueles livros grandes e tudo, e nós encontramos lá a certidão de batismo, quer dizer, o registro de batismo de 3 filhos do Giacomo Giovanni Bergamini, que foi o nosso ancestral que trouxe a família para cá. Então, esse Giacomo foi o primeiro italiano que veio para cá. Até onde eu tenho conhecimento, né, na nossa linha hereditária, e foi o Giacomo Giovanni Bergamini, casado com Caterina Munari, que veio para o Brasil trazendo 3 filhos, né, deles, o Luigi Bergamini, Pietro Emílio Bergamini, que é o nosso avô, e o Eugênio Arturo Bergamini. E 2 filhos da Caterina, que era do primeiro casamento dela, que quando faleceu o marido dela, Santo Petrotini, dali uns tempos ela casou com o Giovanni Bergamini, que era o nosso bisavô. Aqui no Brasil, pelo que eu tenho os registros, o meu bisavô teve mais 2 filhos. A Luísa, que era conhecida por tia Didia, e o Benedito Bergamin, que era o mais novo. Entendi. Quando eles vieram para o Brasil, você sabe de que porto eles saíram lá? Não sabe? Eu tenho o navio de onde, pelo qual eles vieram, né, que foi o vapor Provence. Uhum. E eles chegaram no Brasil em 4 de agosto de 1891. Desceram em São Paulo, até onde a gente tem um porto de Santos, né? E foram para São Paulo. Esse documento. Eles chegaram a ficar na hospedaria? Ficaram, né? Porque Esse registro é da esse registro é da hospedaria. É da tá. hospedaria. E da hospedaria, da hospedaria, eles vieram para onde? Eles chegaram aqui. O registro que eu tenho é que eles foram para a fazenda do Stout. Eles foram trazidos pelo fazendeiro Luiz Bernardes Stout, pai de Antônio Bernardes Stout, que era conhecido por Tonico Stout, fazenda Rochela.
Mas, né, tem Então, outros registros também que ele teria então ele ido. não veio para São João, não ficou nas fazendas de São João, do Ernesto Oliveira, dos Oliveira de São João, ele não. Então, veio, aí meu o avô, Emílio Aham. entra com a história, meu que eu avô acho que ele sabe. contava que eles vieram para São João da Boa Vista, eles embarcaram em São João da Boa Vista. Aham. Ali tinham os lugares que eles ficavam e dali distribuíam suas famílias para os fazendeiros que necessitavam. E aí de lá que eles vieram para cá, de São João da Boa Vista. Em São João da Boa Vista eles teriam ficado em que fazenda lá, você sabe? Não, não ficaram, não chegaram a ficar em fazenda. Aham. Tinha um lugar já que vinha pessoal de trem, perto da estação. E deveria ter uma espécie de mini hospedaria em São João. Isso. Deveria ter um local para receber eles Para e. receber e dali já distribuía não para as ficavam outras muitos dias lá em fazendas, São né? João. Entendi. De lá já distribuía para os fazendeiros, onde queria eles iam. Ah, E aí de lá que eles vieram. Então eles não chegaram a trabalhar em fazendas de São Não, São João. João não. Ah, é. Mas A é primeira interessante- família que a gente vê essa Mas é informação. interessante. Mas é, Todos Todos até agora. trabalharam. Todos que nós entrevistamos até agora, eles pararam em São João, ficaram 5, 6 anos em São João, 10 anos, para depois virem para Andrade. Então, mas é interessante essa informação de uma espécie de mini hospedaria, Sim. um local para redistribuir a mão de obra, né? Isso é bem Era interessante. isso que acontecia lá, perto da estação, tinha um lugar que acolhia esse povo lá, né? Para distribuir. Aí os fazendeiros que necessitavam ia lá e ia contratando esse pessoal e trazendo. Que legal. Lá também, nessa fazenda, estava a Fazenda Moia, que eram espanhóis, né? Família Moia. Família Família Moia, Moia. aliás, Fazenda Moia não, Família Moia, né? Ah, E a minha avó, casada com Emílio Bergamin, era Moia. Então eles devem ter se conhecido lá e casaram. Espanhola. Espanhola, é. Ela veio da Espanha. tá. O Qual Emílio que era o nome da Bergamini sua avó? Rosa Pérez. Rosa Pérez Moia. Moia. Rosa Pérez Moia. E ela era espanhola mesmo? Espanhola. Nasceu na Espanha. Agora acho que tem um registro. Ela nasceu em. Deixa eu ver aqui. Rosa Pérez, filha de Capifã Pérez e Vicenza Moia, espanhóis. Ela nasceu na Espanha em 18 de nove de 1897. O Emílio Bergamin, que é o nosso avô, ele nasceu em Contarina, né, Porto Viro, no dia 23 de 2 de 1889. Ele era o segundo filho. O Luigi era o primeiro, nasceu no dia 7 de 3 de 1887. E o Eugênio, que era o terceiro que veio de lá, veio bebezinho, nasceu no dia 11 de maio de 1891. Entendi. E quando esses Bergamin chegaram na fazenda do Stout, eles ficaram um tempo trabalhando lá. Trabalhando com o quê? Com café lá? Café, mamãe? Café. Aí minha mãe sabe... Lavoura de café. Será que era a fazenda antiga que existe até hoje ali nos Stouts, lá na Rochela, né? Tá. Tinha coisa ali perto, era o Horácio Leite, né? Era grande, era 600 alqueires. 600 alqueires, né? Bastante. Aí... Juntaram dinheiro lá nessa fazenda, então. eu vou conta, Emílio, das Aí, então, histórias. a tia deve lembrar melhor que eu, mas de lá depois eles ficaram uns anos, aí vieram morar numa fazenda aqui nos Vizintinhos, no Estela, aqui em cima, que era do defunto Leonardo, que meu avô falava que foi delegado de Andrade na época, né, tia? É isso Eu mesmo. nasci ali, né? Conheci outro lugar, né? Aí a tia já nasceu ali, aí daí eles ficaram bastante anos ali, né, tia? Muitos anos ali, né? E dali eles resolveram ir para o Paraná, que na época o Paraná era forte no café também, né? É. Aí eles foram e ficaram 13 meses, né, tia? Morando no Paraná. Pouquinho, não gostou. A minha avó queria voltar de todo jeito. E aí fizeram uma colheita de café lá e voltaram. Você lembra que ano que foi o Paraná? Eu Não lembro o ano Eu que- tinha acho que 2 anos. 2 anos. A senhora tinha? É, mas aí eu então falo assim, dá pra- Mas dá. aí é pouco lá, mais ou menos. É. Assim que casou o tio da minha irmã, casou lá no Paraná. Paraná. Ainda lembro. Então, a senhora está com quantos anos hoje? Então faz 78 78 anos, aí dá para saber Dá quando pra foi o saber Paraná. quando É. Porque essa história dos italianos irem para o Paraná não é muito, não é muito raro, não. Tem muitos italianos daqui que, não sei, deve ter sido uma crise, Exato. e Já foram para o conversei Paraná, com né? bastante italiano que foi
também ficou mais um pouquinho. A maior parte voltou. Poucos ficaram lá, né? Outros ficaram. E aí eles vieram para a fazenda Tulha Preta, né? De Índio. Aí moraram 10 anos ali na fazenda. Pode ser. Sim. Enquanto ele conta isso, né, amigo? Você Aí. conta, vai. Vê se tá focalizado aí. Tá, Tá? tá. Então tá. Aí na fazenda Tulha Preta, né? Os 10 anos que eles ficaram. Aí casou alguns dos filhos, né? Os mais velhos foram casando. E aí meu avô adquiriu um pouco de dinheiro ali na Tulha Preta. Aí que eles compraram um sítio lá embaixo, no bairro Santa Cruz, que era dos Escanavac, né? E aí foi aonde que morou lá. Aí já meu pai, os filhos dele, nasceu 2 aqui na Tulha Preta e o resto nasceu tudo lá embaixo, já Tá. no sítio que tinha lá no Escanavac. Bairro Bela Cruz, perto da família Scarnavac. Isso. Bairro, Sítio Bela Vista, Vista. bairro Santa Cruz. Bairro Sítio Bela Vista, bairro Santa Cruz. Tá. Não é onde vocês têm terra ali agora, não, né? É lá no... É lá na na divisa. Lá na divisa, lá na frente, né? O sítio era meio paulista e meio mineiro. Minas Então, tá na divisa lá. São Paulo. Ali foi distribuindo, hoje nós estamos aqui, né? E tinha bastante terra lá quando ele comprou lá no Escanavac? Quando eles compraram lá, a primeira compra era 28 alqueires. Mas depois nós conseguimos lá 48 alqueires. No total? No total. Era do teu avô ou teu pai já estava sozinho? Não, quando adquiriu tudo... É do teu avô? Do pai Não, dela. do pai dela. Então, tá. quando adquiriu toda essa terra, meu avô era vivo ainda. Ainda era vivo. Era dele ainda, né? Uhum. Aí depois, meu avô faleceu, aí ficou meu pai e mais 2 tios lá, né? Que era o Alberto Bergamin e o tio Joaninho, o João Bergamin. Aí depois o João separou, ficou meu pai e meu tio Alberto. Aí depois separaram os 2 também. Aí o tio Alberto vendeu lá, comprou uma olaria ali na divisa de Minas Gerais, ali onde vai para o Pirinoto, né? Sim. E meu pai ficou lá mais uns anos, né? Depois que vendeu para os Escanavac, aí vieram embora para Andados também. E assim, quando ele comprou essa terra lá, ele comprou para trabalhar com o quê? Trabalhou com o quê lá? Café? Café? Nunca chegou a trabalhar com vinho? Com uva? Não, tinha parreira, Tinha mas parreira. eles vendiam a uva, não trabalhavam com o vinho, né? Fazia Eles só vendiam a o vinho uva para artesanal. quem tinha adega, é isso? Tinha adega. Só Aqui para consumo, Andrade. né? Só para consumo. E era, então, chegava a fabricar vinho só para Só para consumo? Só consumo, pra né? consumo. Só pra Então, consumo. fabricava o vinho, mas É. só para o consumo. Consumo. Consumo da família. Família. E o resto O resto vendia. vendia. Tinha muita uva? Era muitos alqueires? Tinha, parece que uns 20 mil pés de parreira na época. 20 mil pés, É. bastante. Então, eu lembro essa época, É, moleque, e difícil, eu pisava a uva naquelas meias, né, nos barril, e então puxava-se com carroça e carretela, e os morros lá precisava tirar, às vezes, uma tropa, ajudar a outra a subir, porque era muito difícil as estradas. Então, isso daí eu lembro bem. Era Jaques lá só? Já. Só tinha Jaques? Tinha alguns pés de outras uvas, assim, de mesa, coisa, mas só Holanda, pro gasto, Isabel, né? Holanda, É. Isabel, Iaga, mas o forte era já. Porta da Jaque. O nosso bisavô que veio da Itália, né, trazendo esses filhos, não, pode deixar. Ele faleceu, conta, né, a história que o registro que a gente tem, que ele faleceu fazia só uns 6 anos, 7 que ele estava no Brasil e ele morreu engasgado com o osso. Aí eu acho que deve ter até um livro na biblioteca aqui de Andradas que tem uma história, né, da família, se não me engano, parece que tem essa história. Eu não sei se isso aqui é tirado de algum livro ou é relato de alguém, eu não sei se você já viu esse documento, alguma coisa, que aí tem até um Domênico Bergamin, que eu não sei, Domingos Bergamin, eu não conheço, pode ser que seja algum irmão do nosso bisavô, né? Mas esse eu não tenho história, né? Porque tem uma outra família, quer dizer, tem um ramo da família Bergamin, que acho que está em Ibitura, né? Que pode ter parentesco também, mas a gente não sabe por conta de não saber
quem mais Bergamin que veio, né? Tem que fazer uma pesquisa mais profunda. Então, a família Bergamin, assim que conseguiu adquirir terras aqui, trabalhou só com café. No máximo, aproveitou essa uva que já estava lá. O forte era o café. O forte era o café. Aí meu avô falava que ficou parente dele em Pinhal, né? E dali os irmãos dele construíram famílias, foram para São Paulo. Um irmão da minha avó trabalhava no Porto de Santos, né? Ele era saqueiro, ele não tinha cabelo de um lado da cabeça, de tanto carregar saco, olha para você ver, né, que trabalhava. Era a força física mesmo, no movimento. Então, aí tem família em São Paulo, diz que é forte, uma rede de supermercado, Bergamin, mas a gente não sabe se é parente, se não é, porque perdeu os contatos, né? E no Paraná ficou a família Bergamin, lá bastante gente. Teve uns parentes que foram para o Paraguai, depois perdeu o contato, nunca mais teve contato, então não sei se existe ainda, não, né? Então, é que a gente sabe mais ou menos que eles passavam, né? Mais ou menos isso que a gente, né, poderia... Então, e assim, no caso do Anda, posso voltar para você, não? Sim. Assim, você acha que, assim, você aqui tem a maior quantidade de pesquisa e de documentos aqui, né? Você e sua mãe, vocês acham que tem alguma coisa para complementar com relação à história dos Bergamin e Andradas? Não. Não, acho que não. A senhora tem, mamãe, alguma coisa para complementar? A senhora lembra da época que a senhora morou lá na Cuia Preta? O que eles contavam? De mexer com cana, né? Açúcar, Mexia com engenho também, né? engenho, fumos, né? Fazia plantação de fumos. Trabalhou muitos anos fazendo fumo. Naquele tempo usava fazer. Fumo de corda. Fumo de corda, eles plantavam, faziam aqueles rolos de fumo. Fazia muito consumo. Então, apesar da origem italiana, ele gostava desses produtos que eram produtos bem brasileiros, né? Eles trouxeram muitas sementes, né? Fizeram um pomar muito grande, né? Tinham frutas que a gente nunca tinha ouvido. Quer dizer, hoje em dia tem, por exemplo, pinha, né? Caqui, um monte de fruta que era diferente. O nosso bisavô, avô, eles cultivaram, né? Tinha esse cuidado de ter. Eles trouxeram essas sementes da Europa, é isso? Sim. Ah, legal. Essa Luísa aqui que casou com o Heitor Turati, é os Turati aqui? Nós acreditamos que era a acredito que família sim. Turati. É porque um dos Turati é José Héctor, né? Exato. Héctor e Heitor. Aqui, num lugar, eles registraram como Héctor e outro eles registraram como Heitor. Mas é a mesma pessoa. Então deve ser desses mesmos Turatis, né? Porque pelo nome, né? Exatamente. Comum, né? Então, essa Luzia, ela é filha da Catarina. Não era filha do Diácono, né? Sim. Não é Bergamin, ela é Munari. Né? E ela e o Santos. Munari não, Petroquim. Não, ela é Petroquim. E uma curiosidade. Pode falar. É que uma curiosidade. Lá no passado, raramente os italianos casavam com brasileiros, né? Eles casavam só entre eles. Eu estou vendo aqui que o Eugênio casou com uma nativa, né? Que era Oliveira, né? Era raro isso. Eles não casavam, eles só casavam entre eles, né? Era muito fechado, né? E ele casou aqui com Oliveira. Até hoje, na Itália, as mamas italianas, elas preferem que os filhos casem com italianos. Até hoje. Tem uma certa... uma certa resistência ainda. Elas ainda, as mães brasileiras, italianas ainda são, assim, bem matriarcais mesmo, né? Porque durante a guerra, os italianos saíram, quase todos, né? Morreram, foram dizimados pela guerra. Então as mães tiveram que tomar conta da frente da casa, a cabeça de família. Então elas tinham um pulso forte da área matriarca. Mas que estranho aqui, né? A mulher do Giovanni Bergamin? os nomes do pai dela é Vicenza.
Vicenza Moia. São espanhóis, né? Espanhóis, mas deve ter alguma coisa mas deve ter alguma origem italiana, porque senão não ia pôr o nome de Vicenza na mulher, né? Exato. Eles devem ter algum parentesco lá. Apesar de ser espanhóis, eles devem ter alguma coisa de italiano também. Porque senão não ia colocar o nome de Vicenza na pessoa, né? O nome característico, italiano, né? bem característico. Legal. Então, assim, acho que no geral é isso. Eu vou finalizar a entrevista, então, fazendo a pergunta prática, que é o seguinte: vocês autorizam, né, no caso, a publicação dessa mídia de voz e imagem no site da Associação Tico Italiano de Andradas? O fim disso é aquilo que eu disse para vocês. O principal fim é que esse site seja uma ferramenta pedagógica para as escolas públicas e particulares do município, para as crianças poderem estudar a imigração italiana, que é né, no Brasil, depois do final da escravidão, com a realidade deles, que é de Andradas mesmo, não tem muito imigrante aqui. Então, e a outra coisa que nós perguntamos é se esses documentos que vocês estão permitindo que nós digitalizemos, façamos cópia, se vocês permitem eles também serem publicados. Só se vocês autorizam, senão a gente não... Pode. Tudo bem, tá, né? Então, esse é um documento, né, histórico também. Eu gostaria até de encontrar o original dele, porque lá da Polícia do Estado de Minas, né? Esse aqui eu consegui uma cópia. Esse aqui é do Estado Novo. Esse aqui foi a política que o Getúlio desenvolveu na época de controle dos imigrantes com ideias exóticas. Sim, e ideias exóticas, leia-se, anarquistas, comunistas, etc. Porque na época pesquisavam muito isso daí, né? Então, aqui é o histórico, né, da família que veio, a data, e que eles chegaram, e o vapor, né, e aqui... Esse documento é bem interessante. Eu vou finalizar, então, tá? Tá, ok. Muito obrigado, viu, Wanda? E, assim, só é que eu acabei perguntando seu nome no início, mas a entrevista acabou sendo com 3 pessoas, né? Então, só finalizando. A entrevista também foi com o seu nome, Emílio Berganin Neto. Emílio Berganin Neto, né? De quantos anos, Emílio? Eu com 62 anos. 62. E com a mãe da Wanda? Pode falar. Iraci Aparecida Bergamin de Paula. Quantos anos? 80 anos, tá? Então é isso.